E aí pessoas, e aí curiosos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago e você está no DotSperint, o canal do software livre. Hoje, de volta ao tema cinema, e que isso é uma coisa que a galera pode não dar muito valor, mas tipo assim, cinema está nas nossas vidas hoje com a potência que é, graças ao que ele construiu no passar do último século inteiro. Teve a questão da televisão ter nascido e crescido e virado o que ela é hoje, a mídia de comunicação absurdamente grande que ela é, e que devido à internet ela diminuiu muito o poder de controle, entre aspas, tá? Porque antigamente a gente chegava em casa e aí beleza, ligava a TV, vamos ver o que está passando na TV. Bom, então tinha uma programação, uma grade de programas que passavam na nossa frente. Com o nascer e a popularização e pulverização do streaming, essa questão de ter um horário fixo para ver as coisas meio que se perdeu. Eu vou ver na hora que eu tiver tempo. E essa questão de tempo é que faz a produção audiovisual estar cada vez mais recheada de conteúdos diversos, saindo em múltiplos locais, seja TV, seja cinema, seja vídeos on demand ou até mesmo na internet. Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho de outras coisas da produção de audiovisual e cinema também. Vamos lá, roda o vídeo. Criatividade é um tema que já passou aqui pelo canal algumas vezes. Pelo menos 1 a 2 vezes. E carreiras criativas de Hollywood, falando de cinema, eu vou ter o diretor, eu vou ter o produtor, eu vou ter o câmera, eu vou ter os atores, eu vou ter o roteirista, eu vou ter o efeito visual, eu vou ter o cenógrafo, eu vou ter o iluminador. Cara, tem muita gente trabalhando junto, ou seja, é necessário entender o que é a carreira, qualquer carreira dentro do cinema, independente se eu estou em Hollywood ou não. Pelo menos nesse caso aqui, ele está falando de Hollywood. Videomaker, ou seja, criador de vídeos, guia para a produção de vídeo. Bacana, essa editora é grande, a Focal Press é muito grande, ela tem uma quantidade de livros absurda, tá? E que são bons, tá? Os livros dele, eu gosto muito dessa editora, do trabalho que eles fazem. E não é a primeira vez que ela aparece, não é só nessa temática que ela aparece em várias outras. Então, produção de vídeo, guia para a produção de vídeo do criador de vídeos. Parte técnica de produção, ou seja, vai esbarrar no roteiro, a captação de áudio e vídeo, a montagem, edição, finalização, distribuição, entrega e retorno disso. Bem interessante ver esse caminho. O cinema europeu, face a face com o cinema hollywoodiano. É interessante porque são cinemas diferentes. Enquanto Hollywood preza pelo uso de chroma key, tiro, porrada e bomba, o europeu já é um pouco, a narrativa europeia já é um pouco mais focada nos dramas, nas relações sociais que existem dentro das suas culturas nacionais. E isso é muito legal. O mercado brasileiro, por imposições políticas, absorveu muito filme americano. E no caso, o cinema europeu tem espaço aqui, mas não é tão pulverizado quanto o tiro, porrada e bomba do americano. Por isso é interessante ler, sim, sobre o cinema europeu em relação ao cinema americano. Guia de novidades para televisão e vídeo, tecnologia. Pela capa do livro, eu acho que esse livro está meio editado, ou pelo menos surrado por conta do tempo. Eu acredito que ele seja um pouquinho antigo, depois tem que ver qual foi o ano dele. Tá ali, controle remoto digital, produção, tem uma mesa ali, tem várias TVs aparecendo, resultado. É uma coisa um pouquinho antiga em relação ao que nós temos hoje. Mas perde a função? Não. Perde a importância? Não. Por quê? Porque tem um fator histórico. Então, mesmo que a mesa de edição tenha mudado, mesmo que os monitores tenham mudado, mesmo que a capacidade informacional e de distribuição tenha aumentado, o processo produtivo é tão importante antes quanto hoje, quanto vai ser amanhã. Então, entender esse processo produtivo é muito bacana. Tá? Tecnologias de vídeo e televisão, tá? Ou novidades dessas tecnologias. Produção e direção, pequenos filmes e vídeos. Isso é bacana. Por que é bacana? Porque eu tenho que entender como é que cada gênero de filme conversa com seus públicos e a produção. Independente se eu estou falando com o público do nicho cult ou o público de 3 vídeos de meia hora que eu vou fazer para distribuir no YouTube, não interessa, cada público tem a sua linguagem. Entender essas linguagens, entender essas referências fazem parte do processo de produção. Então, entender a direção e a produção de filmes passa por entender a linguagem que determinados públicos vão perceber como sendo particulares na vida deles. A arte do vídeo digital, lembrando, se isso daqui fala das tecnologias antigas, isso daqui fala das tecnologias
novas. O vídeo hoje sob demanda e a produção de vídeo, tanto para TV quanto para publicidade quanto para cinema, vai passar, querendo ou não, pelos dispositivos digitais, felizmente. E felizmente isso, apesar de não ser barato, é mais acessível do que se imagina. Tá? Pelo menos desde a década de 90, quando mudaram a legislação brasileira, que fizeram a indústria nacional perder aquela questão de protecionismo da indústria, tá? A gente não estaria onde está hoje. Isso seria um problema. Óbvio que outros problemas aconteceram no meio do caminho, mas, pelo menos hoje, a produção em si, mesmo não sendo barata, é mais acessível do que foi no passado. Escrevendo filmes pequenos. Lembra do que eu falei? Aqui, produzindo pequenos filmes e a diferença do cinema europeu com o cinema americano? Então, escrevendo para pequenos filmes. Isso é fundamental. Saber escrever não é só ter uma ideia, quero escrever. Não, lembra do filme de roteiro lá que eu falei, de um livro de roteiro que eu falei que estava lendo? Então, é exatamente a mesma coisa. Eu preciso entender como é que eu vou chegar no público. E o público é que vai gostar ou não da produção. Cada público tem sua linguagem. Cada público tem seu enquadramento, tem seus personagens, tem o desenvolvimento dos personagens, desenvolvimento do cenário, desenvolvimento das suas histórias. E independente se eu estou trabalhando em curta, média ou longa metragem, saber escrever é fundamental. Então comece pelos pequenos filmes, curtas metragens. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque eu vou aprender a fazer o trabalho. Lembro de novo também naquele vídeo de roteiro. Cidade de Deus teve o roteiro trabalhado 40 vezes até sair alguma coisa e foi metade do que ele poderia ter recebido. E saiu aquele filme. Tudo bem que eu só gosto da cena da galinha, o resto do filme eu não gosto. Mas tudo bem, isso é só uma opinião, é só um detalhe que não faz nada, nenhuma relação, nenhuma diferença da qualidade da obra. Mas sim, se eu tiver um filme curtíssimo que trabalha exatamente aquela cena da galinha do início ao fim, pô, eu já aprendi o público, que era aquele tipo de filme rápido. Por que rápido? Porque é algo inusitado, é algo inovador. Não teve tanto. O que mais se aproxima daquela cena foi o Lola Corra Lola, que é um filme de 1 hora alemão, lá do finalzinho da década de 90, início dos anos 2000, que vale a pena porque ele é um filme realmente muito rápido. E ele mostra 3 formas diferentes de contar a mesma história, com finais diferentes. Então isso eu achei muito legal, foi uma montagem muito bem produzida. E é um filme relativamente curto, de 1 hora. Apesar do pessoal falar que acho que os filmes curtos são relacionados a até 15 minutos, 15, 20 minutos. Os média-metragens são de 30 a 60 minutos e os longa-metragens são maiores do que 60 minutos. Mas entender como escrever para curtas-metragens já é um passo para aprender como escrever para longas-metragens. E isso aqui, ó, referência importante. Produção de vídeo, câmera simples, mídia. O que significa? Que eu só tenho uma câmera para produzir o vídeo. Ou então eu tenho que saber enquadramento, técnica de filmagem, posicionamento, iluminação, cenário e rebatimento de luz e sombra. Tá? Sem isso, eu não vou conseguir entender. Se puder estudar fotografia, estude também, que vai ajudar. Tá? Já vou dando a dica, ó. Vai, estude fotografia, vale a pena. E lembrando, nesse livro tem Elsevier, nesse livro também tem a editora Elsevier junto da Focal Press. E além disso, temos ainda uma outra coisa. Entender cinema não é só entender de edição e montagem. Não, é entender captação, entender maquinário, entender recursos e saber onde eu posso cortar recursos de produção e onde eu tenho que investir dinheiro na produção. Entender a sequência lógica e sequência produtiva do processo de criação de filmes. Tá? E entender a produção. Vai lá, pega seu celular e faz. Pega o vídeo de edição, pega o livro de edição de vídeo, tá? Procura os programas, faça. Tente criar um roteiro de 5 minutos. Faça a filmagem, faça a edição e mostre. Foi isso que eu fiz. É isso que é interessante. Tá? A produção de cinema começa na vontade, mas não é só de vontade. Tem que ter muita ação também. Desde quando eu comecei a fazer esses vídeos do Livros e Livros, eu venho descobrindo muita coisa bacana que pra mim são inesperadas, tá? Realmente não imaginava que tinha tanto conteúdo. Felizmente existe, felizmente tem, e isso é maravilhoso. E mais do que isso, estar disponível, tá? Se der uma boa fuçada na internet, boa parte dos livros você acha com certa facilidade. Pô, Thiago, mas eu só achei comprando, eu só achei isso aqui. Dá uma fuçada maior, dá uma... ouça seu instinto falando, eu acho que eu vou achar por esse caminho, por aquele outro caminho e tal. Arranje, dê um jeito de achar o PDF, tá? Porque é isso que vai fazer a diferença. Não vai tirar o mérito de achar por outros caminhos. Não vai tirar o mérito de, ó, peraí, tem aqui na minha universidade, tem aqui no meu curso, tem um livro parecido, será que vale? Ué, senta e leia. Senta e leia e aprenda.
Mais do que apenas ler e não executar, é aprender, é ler, aprender a língua estrangeira, aprender a técnica, o processo que está ali dentro e chegar na produção, que foi o que aconteceu comigo. Eu já queria trabalhar com audiovisual há muito tempo, mas não conseguia. Então o que aconteceu? Sentei para ler. Fiz um concurso do IFSP, que eu fiquei em penúltimo. O último foi um carinha que não apareceu. Thiago, falando disso? Não, na boa. Mas o que eu aprendi para aquele concurso me traz onde eu estou hoje. Ou seja, nunca se tem perdas no processo de aprendizagem. Tá? A gente vai eliminar naturalmente coisas que não fazem sentido ou não tem uso, mas tem muitas outras que fazem. E é exatamente aí que entram os livros e a série Livros e Livros. Não sei quantos e quais livros irão te ajudar, mas eu sei que vai ter alguma coisa aqui que pode sim te ajudar. Por isso, senta a bunda na cadeira, relaxa que lá vem história, porque esses livros são muito importantes. Falou? Dê o like, curta, se inscreva no canal, compartilhe, porque é muito bom que outros saibam dessa playlist e do trabalho que esse canal faz. E acima de tudo, esse canal só cresce graças a vocês. E vocês são esses responsáveis. Obrigado, até o próximo.